Desde a minha mocidade, a minha adolescência, minha mãe me perseguia. Ou será espíritos usavam da minha mãe para me perseguir? Não sei. Eu só sei que quando eu tinha 14 anos de idade, eu sempre fui uma pessoa assim muito tranquila. Porém, eu era muito desobediente. Eu era muito desobediente e assim, eu não ajudava minha mãe em casa, eu ficava muito na rua, eu ficava brincando muito em porta de rua com as amigas e era uma vida assim, eram muitos filhos e muitas das vezes a minha mãe e meu pai não davam conta porque eram muitos filhos, eram 4 homens e 4 mulheres, cada um praticamente seguido do outro. Todo ano minha mãe praticamente tinha um filho e eram eu e mais 3 irmãs. E o que acontece? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a ir para bares, né? Eu frequentava barzinho, eu bebia, eu aprendi a fumar e assim, foi algo terrível. Não, eu não dava trabalho no sentido de eu nunca mexi com droga, eu nunca mexi com homem casado, eu não dava trabalho nesse sentido, eu nunca roubei, mas eu vivia em casa de amigas e eu bebia muito. Um certo dia, eu saí de casa, eu me arrumei, tava me arrumando para sair de casa, para ir para um barzinho, que inclusive é no fundo aqui da minha casa onde eu moro até hoje. E eu nunca ia para outros bares, tipo fazer bagunça, baderna, não. Eu só ia para esse barzinho. E eu fui para esse barzinho. E quando eu tô saindo de casa, minha mãe, não sei por que motivo, ela começou a brigar comigo. E aí eu fui e falei que eu ia sair. E ela falou que eu não ia sair. E eu falei que eu ia. E ficou aquela guerra. Resumindo, eu botei uma saia muito curta e ela não gostava que eu usava roupa curta. Eu coloquei uma saia muito curta e uma blusinha e tô saindo. E aí, quando eu tava chegando no portão, ela falou pra mim assim: você tá muito desobediente, você tá muito roeira e eu tenho fé em Deus que eu ainda vou lhe ver passar fome com 2 crianças nas costas. Eu vou te ver assim, pra você pagar tudo que você tá fazendo. Eu simplesmente virei as costas e saí. Mas eu saí tão... Quando eu cheguei na esquina da minha casa, eu comecei a pensar naquilo que minha mãe tinha falado. Eu falei, mas gente, tipo assim, na minha mente eu não tava fazendo nada de errado, a não ser a desobediência e de estar saindo de casa à noite. E creiam, quando eu comecei a pensar essas coisas, quando eu voltei em mim, eu estava sentada dentro de uma igreja. Eu estava sentada dentro de uma igreja. A igreja estava lotada. Uma igreja próxima da minha casa. O nome do pastor é Ivan. E eu me lembro que quando eu acordei, eu estava sentada dentro da igreja chorando. E o pastor falou assim para mim, eu me lembro como se fosse hoje. O pastor falou assim, que Deus estava dando um livramento para uma jovem. Tinha muitos jovens dentro da igreja, então para mim não seria comigo. Eu só me perguntava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí o pastor começou a falar assim, que Deus estava dando um livramento para uma jovem e que tinha que levantar a mão para receber aquele livramento se a pessoa quisesse. E eu fiquei sem entender muita coisa e eu não levantei minha mão. E aí a igreja inteira começou a levantar a mão, as jovens, né, as adolescentes, todo mundo. Ninguém levantou. E ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim e falou assim, Deus está mandando falar mais uma vez. Se você quiser o livramento da parte de Deus, levanta a tua mão. Aí eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, ele me chamou na frente. Eu fui com muita vergonha, porque eu estava com uma saia muito curta, de salto, e eu estava arrumada para ir para um bar. E aí quando eu cheguei lá na frente, ele falou para mim assim, Deus está me mostrando que você tem um espírito que te atormenta e que ainda hoje esse espírito começou a te perseguir e foi alguém da tua casa que lançou essa palavra contra a tua vida. Aí eu falei, foi a minha mãe. Aí ele falou, ainda bem que você sabe, porque se você não tivesse falado, eu não iria falar, Deus não ia permitir. E aí eu falei, não, hoje eu saí de casa e ela falou isso e isso. Aí ele orou por mim e falou que o Senhor estava me dando um grande livramento e que tinha um espírito que me perturbava dentro da minha casa quando eu conseguia ficar dentro de casa, que não era culpa minha,
que muitas das vezes eu me culpava, e eu me culpava mesmo. Eu falava, mas gente, minhas amigas, todo mundo ajuda a mãe, lava prato, limpa a casa, faz tudo, eu não consigo, eu não fico dentro de casa. Eu só entrava dentro de casa para dormir. E aí nesse dia ele orou por mim e falou que a minha vida ia mudar. Que a minha vida ia mudar e que o espírito que estava me perturbando não iria mais. E aí eu voltei para casa depois daquele dia, eu não fui pro bar. Eu não voltei pro bar. Eu voltei pra casa e ela até falou assim, ué, o que aconteceu? Não quis dormir na rua hoje, não? Eu não falei nada. Eu entrei, sentei. Passado alguns dias, eu tava aqui dentro de casa e tinha muitos irmãos, né, meu. E aí eu fui colocar o arroz no fogo. Quando eu tava ouvindo música no último volume, o som tava no último volume. Quando eu olhei pra trás, eu vim, liguei o som e voltei. Quando eu voltei, que eu olhei pro fogão, as 4 bocas do fogão estavam ligadas. Eu saí correndo desesperadamente, com medo. Falei, só tava eu dentro de casa sozinha no momento. Perguntei às minhas irmãs se elas tinham ligado a boca do fogão. Elas disseram que não, eu tive que voltar correndo para apagar porque tava todas acesas. Eu me lembrei do que o pastor falou. E eu fiquei na comunhão ali. Eu não sabia, hoje eu falo comunhão, mas eu não sabia. Eu fiquei com medo. E aí eu me lembro que depois daquele dia a minha vida começou a dar uma mudada. Eu comecei a perder mais o desejo de sair, de ir pra rua. Eu perdi mais o desejo de beber, de fumar. Eu fiquei literalmente assim com aquele sentimento de mudança, de que Deus estava me entrando no meu coração. E aí eu me lembro que eu ia pra casa de uma amiga que minha mãe odiava. Eu ia pra casa dela e lá eu ficava incomodada. E eu voltei. E aí passou-se 2 anos. Eu completei 16 anos e eu conheci uma pessoa e eu fui morar com essa pessoa quando eu faltava 3 meses para fazer 17 anos. Fui morar com essa pessoa 24 anos mais velho que eu e hoje é pai dos meus filhos. Hoje tem mês de março, fez 6 anos que ele faleceu. Minha mãe faleceu. Meu filho estava com 1 ano. E ele faleceu, meu filho estava com 1 ano e 3 meses. Então, assim, foi uma adolescência muito perturbada. Eu vivia muito perturbada, eu não conseguia ficar dentro de casa. Meu pai, quando eu não era nascida, meu pai era candoblezeiro, né? Frequentava centro de candomblé, não sei te explicar direito, umbanda, não sei. Mas as pessoas falam, e eu nunca passei a saber direitinho sobre isso, mas meu pai, minha mãe, meu esposo, todos faleceram. E meu pai foi AVC, minha mãe foi infarto e meu marido AVC também. Mas tudo foi plano do Senhor, tudo foi plano de Deus. E assim, tudo que eu tenho para contar da minha vida é para glória de Deus. É porque Deus, ele achou graça de fazer dessa forma na minha vida e eu não tenho o que reclamar, eu não tenho. Às vezes eu choro, mas eu choro de alegria. Eu choro porque eu lembro que o Senhor me resgatou. E até hoje eu não sou santa. Eu sou falha, eu sou errante. Eu crio os meus 2 filhos. Hoje eu tenho a minha casa que o Senhor me prometeu. E eu vou gravar outro vídeo falando pra vocês como que Deus me prometeu essa casa e como Ele cumpriu. Porque muita gente não acredita que Deus, para exaltar alguém, Ele abate outro. Ele humilha. E eu sou prova viva disso. É porque eu sou melhor que ninguém? Não. É porque o plano que o Senhor tem na nossa vida, Ele faz da forma que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E hoje eu tô muito feliz. Mas assim, eu não culpo minha mãe. Eu não julgo, né? Nunca culpei minha mãe por nada, porque eu vejo muito pro lado espiritual. E a nossa luta não é contra a nossa carne, é contra as hostes na maldade, né? É contra o mundo espiritual. Mas eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu tenho vivido e tenho passado até aqui. Eu vou continuar gravando mais vídeos para incentivar vocês, que o Senhor faz como Ele quer.